Toda história, para ser bem contada, requer muita labuta nas pesquisas. Muitas histórias aqui no Brasil, como por exemplo a história do cangaço, se cria várias histórias e mitologias e verdadeiras mentiras sobre os fatos que ocorreram aqui no país. Assim também é no surgimento do pentecostalismo, qual foi a primeira denominação pentecostal no Brasil, qual foi o primeiro homem ou mulher a ser batizado no Espírito Santo no Brasil. Voltar na história através de pesquisas é um dever de cada um de nós para relatar à igreja e aos irmãos a verdade. Por isso, estou me baseando para fazer este vídeo em um livro publicado pela CPAD, intitulado de História do Movimento Pentecostal no Brasil, o caminho do pentecostalismo brasileiro até aos dias de hoje, pelo pastor Isael de Araújo. Nós iremos também colocar aqui as fontes que o pastor Isael de Araújo usou para trazer esses relatos. Já temos 2 vídeos onde falamos sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil e também quais foram as primeiras pessoas que foram batizadas no Espírito Santo aqui no nosso país. Então vai lá no nosso canal, Bíblia de Fato, procura os vídeos, assiste esses 2 vídeos e também esse que nós estamos propondo nesse momento sobre qual foi a primeira denominação pentecostal aqui no nosso país. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreva no nosso canal e nos ajude a disseminar as Sagradas Escrituras e também as histórias relacionadas à Igreja do Senhor aqui na Terra, em especial no nosso país, no Brasil. Como foi dito no vídeo anterior, várias pessoas que migraram do exterior, influenciados pelo movimento pentecostal nos Estados Unidos, tiveram a sua experiência pentecostal no Brasil e influenciaram outras pessoas, como por exemplo a família Machular, que até hoje está estabelecida aqui no nosso país. Malaquias, um grande pregador que dentro da igreja batista ganhou várias almas para Jesus, muitas delas foram batizadas no Espírito Santo, chegando a um total de 11 congregações e quase 5.000 pessoas salvas, e eles migraram para a igreja Assembleia de Deus. Carlos Andermanes e Graudin, batista que, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, foi expulso da igreja e recebia profecias de Deus no meio da rua, assistindo o culto, e profetizava em nome do Senhor. E tudo isso bem antes daqueles que se dizem ser os pioneiros do pentecostalismo no Brasil. Deus, com a sua graça, já estava visitando centenas de pessoas e batizando-as no Espírito Santo. Mas qual é a história da primeira denominação pentecostal do Brasil? Tudo começa por um italiano, Luigi Francesco, que em 1891 saiu da Itália para os Estados Unidos e ali do catolicismo se converteu ao presbiterianismo. Ali em reuniões pentecostais com William H. Duran, foi batizado no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas. Em um desses cultos, ele recebeu uma palavra profética que ele foi chamado por Deus para pregar a mensagem pentecostal ao povo italiano. Iniciando este trabalho com os imigrantes italianos que estavam nos Estados Unidos, ele fundou a primeira igreja ítalo-americana, chamada de Assembleia Cristiana. Depois disso, Luigi Francesco foi para várias cidades dos Estados Unidos e ali ajudou a fundar mais igrejas pentecostais nas comunidades italianas, que foi a ordem de Deus para ele ministrar. Em 1909, Luigi Francesco foi para a Argentina e lá ele fundou a igreja Igreja Cristiana Pentecostal de Argentina. Assim também como ele foi um dos fundadores da igreja Assembleia de Deus na Itália, juntamente com Pietro Ottolini, Giuseppe Beretta e Giacomo Lombardi.
No ano seguinte, em 1910, Luigi chega à cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e de cara ele ministra a um homem que ele encontrou na praça, e o nome dele é Vincenzo Pievani. E ele não era de São Paulo, mas de uma outra cidade, Santo Antônio de Platina, no Paraná. E essa família do Paraná, que estava em São Paulo, foi a primeira família, ou os primeiros membros da congregação cristã no Brasil. Ele ganha 11 pessoas lá na cidade de Santo Antônio de Platina, no Paraná, para o Senhor Jesus Cristo. E esse passa a ser o primeiro grupo de segmento pentecostal no Brasil. E você pode encontrar esses relatos em Isael de Araújo, Dicionário do Movimento Pentecostal, da CPAD, de 2007, primeira edição, na página 202. Voltando a São Paulo, 20 pessoas se converteram, entre eles presbiterianos, metodistas e católicos. Muitos foram curados e muitos foram batizados no Espírito Santo. Boa parte dos membros da congregação cristã no Brasil, que irá surgir não em Santo Antônio de Platina, mas em São Paulo, foram da igreja presbiteriana. E o seu fundador, ele foi alguém que não permanecia onde ele fundava as igrejas, mas sim sempre estava viajando entre Buenos Aires, na Argentina, e Estados Unidos. Até 1947 ou 48, ele veio a São Paulo e às igrejas aqui no Brasil cerca de 10 a 12 vezes. E essa ausência do seu líder principal trouxe alguns problemas bem na origem e no surgimento desta congregação, que ficou conhecida aqui no Brasil como a Congregação Cristã do Brasil, a primeira igreja pentecostal aqui do nosso país, porque o seu líder não administrou bem o entendimento teológico desses irmãos que vieram da igreja presbiteriana, e com isso eles trouxeram toda aquela questão da soteriologia, do livre-arbítrio e da predestinação, e juntamente com o outro segmento que estava surgindo aqui no Brasil, também por nome, como já havia em alguns países, Assembleia de Deus, ao invés de eles se unirem, eles se dividiram em dois segmentos pentecostais aqui do país. Por causa de discussões teológicas, houve um cisma dentro da congregação cristã no Brasil, já no seu início, e muitos irmãos migraram da congregação cristã do Brasil para a Igreja Assembleia de Deus. Por isso que até hoje é dito um boato entre eles que a Igreja Assembleia de Deus foi fundada por irmãos que vieram da congregação cristã do Brasil. As diferenças são doutrinárias, algumas de usos e costumes, como por exemplo o uso do véu e o ósculo santo, e também a resistência à organização humana, aquela questão de estar espiritualizando tudo demais e não ter uma boa organização entre os homens. Da congregação cristã do Brasil surgiram apenas duas ramificações, que foram a Cristã Universal Independente e a Congregação Cristã do Brasil Renovada. Antes de virem para o Brasil, os dois pioneiros das duas principais denominações pentecostais do Brasil, que era Luigi Franciscon e Gunnar Wingren, se conheceram lá nos Estados Unidos, em Chicago. Depois vieram para o Brasil em 1910 e só vieram a se encontrar em 1920 em São Paulo. Já em 1923, Wingren foi convidado para pregar em uma igreja da congregação cristã. Wingren conheceu Emílio Conde dentro da igreja Congregação Cristã, que migrou na década de 30 para as Assembleias de Deus e passou a ser um dos maiores nomes desta denominação. A enciclopédia Wikipedia, aqui na internet, diz que Emílio Conde foi um jornalista, escritor, historiador e músico brasileiro, membro da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e reconhecido como apóstolo da imprensa pentecostal brasileira. Diz mais que seus pais, João Batista Conde e Maria do Rosário, que são italianos, vieram para a capital paulista, onde
Emílio Conde conheceu a Congregação Cristã do Brasil, fundada por italianos, converteu-se em 1919, depois foi batizado no Espírito Santo. Em 1923, conheceu Gunnar Wingren, que passou a congregar também na Igreja Assembleia de Deus, agora em São Cristóvão, pastoreada por Samuel Nistrom. E a fonte é a mesma que é o dicionário do movimento pentecostal de Isael Araújo. Como é interessante nós analisarmos todos esses fatos, mesmo muitas vezes se perdendo em relação à ordem cronológica, para que nós venhamos a glorificar a Deus, entender que o mérito pertence a Deus e que temos que ter muito cuidado, porque existem ainda no meio do povo de Deus história de pescador, mas os registros históricos nos falam muita coisa, que Deus de forma simultânea está trabalhando nos corações, para que os corações sejam cheios do Espírito. Quando nós comparamos o Atos capítulo 2, como por exemplo com um avivamento que está acontecendo atualmente em uma universidade nos Estados Unidos, nós não podemos equiparar na questão geográfica a necessidade de que um avivamento ou um mover especial de Deus ele precise começar em um lugar apenas para depois se expandir para o mundo. Devemos entender a diferença de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, a promessa do Pai estava vindo, a pessoa do Espírito e a virtude e os dons que eram distribuídos pelo Espírito estavam vindo ali, na primeira vez, em um grupo de discípulos de Cristo, 120 irmãos. E a partir daí, depois da morte de Estevão, esta mensagem pentecostal se espalhou para todo o mundo. Hoje, o Espírito Santo está nas igrejas espalhadas por todo o mundo. A presença do Espírito e o poder do Espírito na vida do crente que crê e caminha conduzindo e conservando essa presença. Não há necessidade de que aconteça em um local apenas, mas nós cremos num Deus muito mais do que as pessoas pensam por aí, em alguns lugares, mas num Deus que de forma simultânea, assim como usava profetas em Jerusalém e ao mesmo tempo na Babilônia, como por exemplo Jeremias e Ezequiel, continua avivando, reavivando e trazendo força e graça para o seu povo em várias partes do mundo. Nós cremos num Deus que coordena, conserva, abençoa e faz a sua igreja triunfar. Por isso que o início da fé pentecostal, ela não se resume a uma pessoa apenas, a duas pessoas apenas, a um homem, uma mulher, mas a ação de Deus em um coração temente e que se prostra e que clama por salvação. E Deus assim vai usar. Então eu quero lhe propor algo. Decida ser avivado por Deus. Decida se aproximar e provocar este avivamento. Porque com certeza, com oração, com jejum, com temor, com estudo da palavra de Deus, perseverança na presença de Deus e em comunhão com os irmãos, com certeza este crente será avivado e inabalável como o monte de Sião. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Viva uma vida gloriosa na presença de Jesus.